Alguém gostaria de fazer a prece inicial? Boa tarde, Josefina. Seja bem-vinda. Eu ia ligar para Josefina. Pode ser eu? Oi? A Isabel? É. Aí, Fábio, Isabel. Boa tarde, boa noite. Boa tarde a todos. Meu nome é Ivonete. Seja muito bem-vinda, Ivonete. De onde é, Ivonete? Sou de sou de Niterói, Itaboraí. Esse sotaque é inconfundível. Seja bem-vinda, Ivonete. Obrigada. Sueli, como eu faço? Tá. Que eu estou ainda aprendendo a mexer no celular, gente. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde, Simone. É o grupo que eu escuto pela visualização. Fábio, está por tua conta. Então, a Isabel vai fazer a prece inicial, né? Isso, vou. Perfeito. Pode começar? Sim, pode. Nesse momento, vamos silenciando o nosso pensamento, elevando o pensamento ao nosso Criador, que traga a nós a paz, energias boas de harmonia, nos dando o entendimento dos ensinamentos que teremos hoje. Agradecemos o Pai a oportunidade de estarmos aqui aprendendo. Vamos também envolver ao nosso expositor de hoje com energias de paz, de amor, de harmonia, que todas as nossas dúvidas sejam sanadas e que possamos, Senhor, além desse aprendizado, colocarmos esse aprendizado na nossa vida, no nosso dia a dia, com a nossa família. E assim, meu Pai, agradecemos a todos aqui envolvidos neste grupo. Agradecemos ao Vicente, ao Fábio, que estão empenhados nesse trabalho. E assim, que o Pai misericordioso esteja conosco hoje e sempre. Graças te damos, Senhor. Graças a Assim Deus. seja. Lembrando, quem tiver alguma dúvida, é só apertar o ícone da mãozinha, que aí eu repasso para o Vicente, tá ok? Vamos lá, seu Fábio. Perfeito. Abriu aí? Tá abrindo? Abriu? Tela inteira? Sim? Beleza. Bom, pessoal, boa tarde a todos de novo, né? Quando me pediram esse tema, eu achei que seria muito difícil a gente conseguir fazer, até porque eu não trabalho na saúde, apesar de socorrista, eu não tenho nenhum conhecimento na área da psicanálise, da psicologia ou da psiquiatria. E quando nós falamos da depressão, necessário se faz até ter algum conhecimento a respeito. Porém, e certamente, eles sempre nos auxiliam, né? E eu fui buscar as informações e fui buscar as orientações nesse sentido e comecei a montar o trabalho e ficou tão bom que nós vamos dividir em duas partes. Hoje nós vamos fazer a parte 1 e sábado que vem faremos a parte 2. Tá? Até porque é um assunto extremamente complexo que requer não o aprofundamento, nós não vamos nos aprofundar, né, no tema, até porque demandaria muito tempo,
Mas eu digo a vocês que vamos tentar, no máximo possível, trazer aqui a visão espírita desta situação. E aí, então, nós temos, né, me dá um minutinho só que travou aqui. Isso. Nós temos a orientação de psicólogos espíritas, médicos espíritas, inclusive da AME, e vamos trazer, no primeiro momento, né, a identificação da depressão, para na segunda parte, no sábado que vem, trazermos, então, a visão espírita, que é extremamente interessante, vocês não têm ideia dos esclarecimentos, né, que Hermínio Miranda, Projeto Manuel Filomena de Miranda, Joana de Ângeles nos traz a respeito, as informações que nos traz a respeito da depressão. Eu confesso a vocês que eu fiquei extremamente, eu não digo apaixonado pelo tema, né, mas a gente vai identificando, nós que trabalhamos no atendimento fraterno, a gente vai se identificando com as situações que nós encontramos, puxa, então é isso, então é aquilo, e é muito legal, pessoal, muito legal. Para quem trabalha no atendimento fraterno, depois, quando se quiser, aliás, eu sempre disponibilizo a aula, mas é extremamente interessante a gente observar o que eles informam. E vou dizer a vocês que cada vez a gente aprende mais, né? Cada vez a gente aprende mais. Então, o olhar da doutrina espírita a respeito sobre a depressão. Invariavelmente, nós que estamos à frente das casas espíritas, nós que estamos à frente dos grupos, sejam do grupo mediúnico, seja dos grupos de orientação, de atendimento fraterno, e nós temos observado e percebido que a cada dia aumenta mais, e eu costumo dizer, né, que a profissão que vai se alavancar vai ser a profissão de curar cabeças, de curar mentes. Porque cada dia que passa, parece que as pessoas estão mais adoentadas, parece que as pessoas estão mentalmente mais perturbadas, e quando buscam uma casa espírita, quando buscam uma casa religiosa, levando as suas dores, levando os seus problemas, a gente observa que também, além do cunho, ou além da patologia física, existe a espiritual na depressão. Queira sim, queira não, é extremamente importante nós observarmos e analisarmos com cautela, com tranquilidade, que nem tudo é espírito e nem tudo é físico. Então, para nós que trabalhamos mediunicamente, para nós que trabalhamos na orientação de pessoas, é importante nós observarmos estas informações. E aí, logicamente, que a pergunta inicial, o que é depressão? Muitos dizem que depressão é a doença do século, depressão é o caminho do suicídio, enfim, inúmeras opiniões a respeito, e muitas vezes de pessoas que desconhecem o processo, porque a depressão é um processo, tá? Ele vai se instalando, às vezes rápido, às vezes demorado, às vezes perceptível, às vezes imperceptível. Então, a depressão é um processo. E Joana de Ângeles nos diz, um estado de espírito de melancolia, tristeza ou desespero. Então, invariavelmente, quando nós nos sentimos desta forma, no estado de melancolia, de tristeza, ou então estamos no estado de desespero, o que nós fazemos? Buscamos a religiosidade, buscamos as casas espíritas, principalmente, para saber desta situação e desta condição. E aí, a gente vai carreando as situações, carreando as dores, e vai encontrar muito mais. Uma intimação das leis da vida, convocando a alma a mudanças inadiáveis. Por incrível que pareça, e aqui, extremamente interessante, né, naquilo que Emmanuel nos diz, que embora não nos pareça, o mal sempre trabalha a serviço do bem, uma intimação das leis da vida, convocando a alma a mudanças inadiáveis. Então, quando a depressão vem se instalando, quando ela bate a nossa porta, queira sim, queira não, ela traz consigo, além das dores, claro, mas ela traz consigo uma oportunidade de mudança. Da pessoa dar uma sacudida, né? Nas pulgas
por assim dizer. É a reação da alma que não aceitou sua realidade pessoal como ela é, estabelecendo um desajuste interior que a incapacita para viver plenamente. Quando eu li esse terceiro tópico, é a reação da alma que não aceitou sua realidade pessoal como ela é, estabelecendo um desajuste interior que a incapacita para viver plenamente. Uma coisa que nós temos observado, meus irmãos, são as redes sociais, né? As redes sociais, que você posta ali o que você quiser, você é nas redes sociais o que você quiser, você tem o status que você quiser, você é pobre, você é rico, você é milionário, você... Enfim, e sempre, na maioria das vezes, pouquíssimas são as pessoas que utilizam a rede social para coisas úteis. A maioria se utiliza para coisas fúteis. Ela vai comer um prato de camarão, ela fotografa e coloca na rede social. Ela vai comer um limão, ela fotografa e põe na rede social. Ela vai no passeio no parquinho, ela fotografa e põe na rede social. Muitas vezes, estas pessoas têm o outro lado da vida em que nem tudo é só felicidade, em que nem tudo são rosas, que nem tudo são flores. E aí vem a reação, né? É a reação da alma que não aceitou sua realidade pessoal como ela é. E eu fiquei pensando, se nós observarmos, a partir do momento que instalou-se as redes sociais, com esse furor que ela tem, aumentou e muito o número de depressão, tá? Se nós vamos ver aqui números estarrecedores, faixa etárias estarrecedoras. Então, estabelecendo um desajuste interior, é um conflito que essa pessoa vive entre aquilo que ela aposta, que ela diz ser, e aquilo que ela realmente é. Então, este desajuste, com certeza, vai trazer e vai deixar algum resultado. Não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida disso. Tá? Um desajuste interior que incapacita para viver plenamente. Ela começa a transitar entre a sua realidade e transitar entre a sua fantasia. Daquilo que ela é para aquilo que ela quer ser diante dos outros. Então, ela está muito mais preocupada em mostrar o ter do que mostrar o ser. E aí, automaticamente, essa não aceitação leva a uma frustração, consequentemente, a uma série de outras coisas que vai levá-lo ao estado depressivo. De não conseguir vencer, de não conseguir ser aquilo que ela gostaria que fosse. E, invariavelmente, isto é que é o mais triste, né? É que não existe uma predisposição para mudança. Parece que estamos, e aqui tem uma frase nos slides, que parece que nós estamos embriagados. E essa embriaguez, ela nos leva a inúmeros estados mentais, inclusive. Então, a depressão, ela vai se instalando de acordo com aquilo que nós também permitimos, porque a partir do momento que eu quero viver aquilo que eu não sou, o choque de realidade é muito grande. É muito grande, infelizmente. Tudo perde a graça, o mundo fica cinza, viver torna-se tarefa difícil, pesada, com ideias fixas e pessimistas. Invariavelmente é assim. Quando você, sabe, tanto fez como tanto faz, olha, o que você fizer para mim tá bom, se você não fizer para mim tá bom, sabe? O mundo vai perdendo a cor. Então, essa tarefa de viver, de encarar as coisas, vai ficando muito pesada. E a ideia, sabe, aquelas ideias fixas de querer arrumar uma saída, e esta saída, invariavelmente, nós sabemos qual é o caminho. Que ela chega num beco, praticamente sem saída, porque ela não observa as saídas, em que só há uma situação a ser executada, que é o suicídio. Né? Então, olha o conjunto de coisas, o estado de espírito de melancolia, a intimação das leis da vida, é a reação da alma que não aceita a sua realidade pessoal, e que tudo perde a graça. Né? Ainda que o que acontece, né? O que é a depressão e o que acontece na depressão? O Espírito João da Ângeles comenta, no estado saudável,
o indivíduo sente-se bem, experimentando também a dor, a tristeza, a nostalgia e a ansiedade, já que esse oscilar da normalidade é a característica dela mesma. Porém, quando tais ocorrências produzem infelicidade e apresentam-se como verdadeiras desgraças, eis que a depressão está se fixando. E aí, nós encontramos aquelas pessoas que, sabe, se deparam com determinados problemas, para ela não tem essa, olha, só uma fase, vai passar, amanhã ela está tranquila, está sorrindo, ela sabe que aquilo é momentâneo, ela sabe que aquilo não vai se instalar, ela sabe que esse oscilar, essa montanha-russa da vida, né, que tem inclusive um vídeo na internet, em que uma moça faz um depoimento e ela tatuou no braço dela eu não sei como chama aquele equipamento que mede, né, os batimentos da gente, que o médico, ela tentou suicídio, o médico disse para ela, você está vendo isso aqui? Sobe e desce, isso aqui é a vida, porque quando ele fica numa linha reta, você já morreu, né? Então, quando a pessoa tem consciência dessa oscilação, ela vai enfrentar, ela vai saber que hoje está ruim, mas amanhã pode ficar melhor, mas que vai depender dela, né? Vai depender das suas ações, vai depender das suas realizações, porque se ela ficar estagnada, se ela não fizer, ninguém fará por ela. Se ela não tomar uma atitude, ninguém vai tomar por ela. Agora, quando ela se larga nessa desgraça, quando ela vai se largando, sabe, ela vai deixando, sabe, ontem ela levantou, hoje ela já não quer sair da cama, ontem ela foi procurar emprego, hoje ela já não está nem aí. Isto vai acumulando, e como diz Joana, a depressão está se fixando. A partir do momento que você começa a observar isso, e aí vem a interrogação, o que está acontecendo comigo? Por que eu estou ficando assim? Enfim, só depende de mim. Se eu me deixar levar, eu vou para o buraco. Não quero, não pode, isso não é meu, vamos tocar para frente. Então, acontece invariavelmente isso no início do processo depressivo. Né? Quanto às influências, a depressão como um fenômeno complexo e multifatorial. E aqui que nós começamos, tá, a observar e investigar para chegarmos nas causas. Quanto mais ampla for a pesquisa na vasta bibliografia acerca da depressão, poderá se observar entre os estudiosos mais dúvidas do que de certezas. Duas conclusões, porém, são praticamente consenso. Primeiro, que a depressão existe e que é um fenômeno biopsicossocial e que vai se agravar se nós não nos prepararmos para isso. E qual é o preparo disso? É a formação da plataforma, da estrutura emocional do ser. E essa estrutura emocional, ela só vai ser construída, ela só vai ser pavimentada a partir lá de casa, a partir daquilo que você tem como base, uma referência praticamente diuturna, tá? Por quê? Primeiro, sabemos que ela existe, e às vezes a gente sabendo que existe, eu não estou com depressão, mas os sintomas que vão se acentuando, quando você abre o olho, ela já foi. Então, esse fenômeno é multifatorial, e que, queira sim, queira não, ela vai nos envolvendo aos poucos, é como uma névoa, né? Que ela vem chegando, se a gente não fizer com que ela se dissipe, se a gente não procurar um ambiente um pouco mais saudável, daqui a pouco nós estamos perdidos no meio da neve e perdemos o rumo. Da névoa e perdemos o rumo. Para o pensador espírita cristão, é ainda mais do que isso. A depressão tem origem biológica, psicológica, social e espiritual. Constitui-se, portanto, no fenômeno biopsicossocial espiritual. E aí eu digo, eu sempre falo, quando nós falamos a respeito de sintonia, de faixa vibratória, em que aqueles que se alinham com os pensamentos, ou aqueles que vibram na mesma faixa, que estão navegando na mesma faixa, por assim dizer, né, na mesma faixa de rádio, quando se encontram com uma pessoa em que ela está entristecida, em que ela está melancólica, em que ela está sem ânimo para nada,
e encontrar, vibrando na mesma, viajando na mesma sintonia, alguém que desistiu da vida, alguém que passou por processos suicidas, o que vai acontecer? Eles vão se encontrar e vão um se escorar no outro, um se alimentando da tristeza do outro. E aí é que vem o processo espiritual. Que dentro de um processo dele pode se desenvolver um processo obsessivo, onde a obsessão pode ocorrer, muitas vezes por afinidade, e muitas vezes pela própria vontade. Se de repente temos um inimigo aqui que percebeu a nossa fraqueza, que demos uma brecha para ele entrar, alimentando os pensamentos nefastos que nós temos, automaticamente isso vai virar uma obsessão terrível, nos levando a desregramentos, nos levando muitas vezes a atitudes que nós não queremos. Então não deixa de ser sócio espiritual. Com certeza constitui, portanto, um fenômeno biopsíquico, socioespiritual. E queira sim, queira não, há no processo obsessivo, quando ele começa a se instalar, ele pode vir através da própria depressão. Vai se instalando aos poucos, quando a gente percebe, já foi. Essa visão integrada da depressão, com fatores diversos que interagem entre si, faz sentido no saber espírita. Afinal, ao propor um modelo de homem integral, há quase 150 anos, Kardec apresentou uma realidade semelhante à seguinte. E aí vem. Primeiro, as influências visíveis, está no corpo. As invisíveis, ela está no perispírito e no espírito. Isso fruto do meio ambiente. Esse modelo apresenta a ideia de que somos espíritos revestidos de um corpo semimaterial, perispírito, e quando encarnados de um corpo material. Esse complexo é formado por energias em estados diferenciados que circulam por todo o sistema num processo de retroalimentação. Eis, aliás, um conceito importante para o entendimento da depressão sob o enfoque espírita. Ou seja, a partir do momento que nós começamos a sofrer as influências invisíveis, atuando no perispírito e no espírito, ou seja, de dentro para fora, ela vai estourar no corpo físico. A partir do momento que as energias começam a se degradar, degradando-se também, as energias, através do pensamento, se degradam, atingem o perispírito. Atingindo o perispírito, essas energias também vão degradar as células boas. Degradando as células boas, vem, então, a doença do corpo. E uma é consequência da outra. Tá? Então, Kardec já nos traz isso. Esse modelo apresenta que somos espíritos, tal, semimaterial para espírito, quando encarnados em um corpo material. Esse complexo é formado por energias em estados diferenciados. Estados diferenciados. Então, nós sabemos que existe essa montanha-russa que sobe e desce. Tá? E dentro do processo de influências, quando isto vai se instalando, e às vezes é imperceptível, meus irmãos. Ao perceber, quando a gente vê, já foi. Tá? As energias circulam quando não são fatores de doença, conforme será visto mais adiante. Então, nós vamos sim, né, uma coisa bem devagarzinho, ela vem chegando, vai se instalando. É um processo obsessivo? Não, às vezes é só uma depressão, mas que pode se tornar um processo obsessivo. Tá? Como um processo obsessivo pode se tornar depressão. O espírito, às vezes a pessoa é bem legal, numa boa, dali a pouco acontece alguma coisa, nós vamos ver aqui, e aí ela definha, cai na mesma sintonia do indivíduo que ele quer, porque os espíritos só fazem conosco aquilo que nós deixarmos. É aquilo que Kardec fala na 459 do Livro dos Espíritos. Muito mais do que podeis imaginar que por vezes são eles que nos dirigem. Então, Kardec não diz que nós somos dirigidos o tempo integral pelos espíritos. Por vezes, se nós permitirmos. Se nós permitirmos. E aí eu vou dizer de Paulo, né? Tudo me é permitido, mas nem tudo me é lícito. Tá? O modelo apresenta também o homem exposto à influência do meio. Toda a fundamentação espírita cristã sobre o entendimento da existência apresenta o ser humano como um ser social, de interações complexas que envolvem tanto o relacionamento com espíritos encarnados quanto com desencarnados. Ou seja, quando ele nos fala a respeito disso, esse um ser social, nós interagimos na escola, na faculdade, nós interagimos no cinema, nós interagimos lá na nossa comunidade,
no nosso trabalho, no treino. Então, nós estamos sempre em contato com espíritos encarnados ou desencarnados. Ou seja, os encarnados, aqueles que nós percebemos e conhecemos, os desencarnados, nós nos encontramos, nós estamos nos relacionando por ondas mentais. Apesar de não percebermos, nós nos relacionamos com esses espíritos por ondas mentais. Se temos bons pensamentos, com espíritos bons. Mas se temos pensamentos ruins, os espíritos não tão bons. Mas que esse relacionamento existe, não tenho dúvida. Tá? Não tenho dúvida. Essas influências produzem consequências, estabilizando ou desestabilizando o todo. Que tipo de energia? Que tipo de influência? E todas essas considerações fazem aproximações importantes entre a visão espírita cristã e a visão acadêmica acerca da depressão, tornando as descobertas desta úteis para abordagem e compreensão daquela doença. Isso é fantástico, né? Quando a medicina, quando a ciência começa a perceber que a doença física, ela se instala a partir de um desajuste mental. Então, hoje, quando você chega ao médico para você fazer uma consulta, qualquer que seja ela, ele vai te perguntar, e aí, como é que estão as coisas? Como é que está lá em casa? Né? Como é que está no seu trabalho? Muita pressão? Percebeu? Ele vai começar a investigar a causa, porque o efeito ele já tem. O efeito é você estar ali na frente dele. Mas quando ele começa a investigar isso, ele está dizendo assim que há alguma coisa além do que ele está enxergando. Tá? E aí ele vai perguntar para a gente. Às vezes nós... E aí até uma questão de orgulho, às vezes burrice, né, pessoal? Porque, não, eu estou bem, comigo não acontece nada, tá, eu estou aqui meio ruim. E é uma falsa, assim que não, é um falso bom humor. Você está tentando esconder alguma coisa. Pô, você está ruim? Fala, não estou legal. Não estou legal, preciso sair disso, preciso me curar, preciso me tratar, enfim. Mas ser sincero. Ser honesto consigo mesmo. Para que possa, de alguma forma, uma vez investigada, ser tratada. Tá? A conceituação e identificação da depressão. Várias são as definições de depressão. Para o estabelecimento de uma visão inicial, pode ser aceita a seguinte: estado psíquico, onde a criatura apresenta-se num quadro de melancolia intensa, vimos lá no início, sem interesse pelas coisas que antes realizava ou buscava, além de falta de energia. Nas formas graves, associa-se os sentimentos de ruína e desejo de morte ou suicídio. A partir da frustração, a partir de você... Isso acontece muito, né? E olha, eu vou dizer para vocês que não é fácil. Antigamente, tinha o programa famoso CQC, né? Final de semana. Aqui em casa. O CQC era casa, quintal e cachorro, né? Ou carro, quintal e cachorro. Então, lavava o carro, limpava o quintal, dava banho no cachorro. Aí vai deixando o cachorro de lado, depois já não lava mais o carro, depois o quintal fica para o dia seguinte. E aí, a gente vai observando, que a hora que você olha para trás, quanto tempo faz que não... Queira sim, queira não, lavar carro, tá, o quintal, carpir o quintal, é uma terapia ocupacional fantástica, sabe? Então, fazer as coisas que você sempre fez, e se está deixando de fazer, por que está deixando de fazer? Investigar isso. Por que eu estou deixando de fazer? Essa minha falta de energia, por quê? O que está acontecendo? Será que é uma questão somente física, que está me tomando isso pela idade, ou um desinteresse que está me afetando de alguma forma que eu ainda não consigo entender? E aí é extremamente importante nós investigarmos essa situação, para não chegarmos aos desejos críticos, né? Como diz o texto. Trata-se de um conceito genérico, pois existem muitos outros sintomas de depressão, além dos apresentados acima, e existe. Na realidade, a forma quando a depressão se manifesta em cada pessoa é bastante variável, e muitas vezes se apresenta com características opostas em pessoas diferentes. E eu não tenho dúvida disso. A gente acha que existe um estereotipo para determinada patologia. E não é.
Da mesma forma, como o Covid pegou um que foi vacinado e morreu, como ele pegou aquele que não estava vacinado e o cara não morreu, ou o cara nem pegou, para cada um tem um peso e uma medida nesse sentido. Tá? Como é que está a tua imunidade? E quando eu falo, meus irmãos, de imunidade, não é só imunidade material, fisiológica, é mental. Será que a gente está, qualquer coisinha está nos derrubando? Qualquer coisinha, sabe? Eu estava andando num carro branco e o carro bateu. Eu não quero mais andar em carro branco. Toda vez que eu entro num carro branco, eu fico com medo. Pelo amor de Deus, né? Tá? Então, você tem certas coisas que a gente precisa, sabe? Para cada pessoa tem. Ah, mas esses são os meus medos. Então, vamos tratar os medos. Me perdoem, eu sempre digo, eu ouvi certa vez, sabe, de um espírito amigo, que não existem pacientes, não existem doenças incuráveis, existem pacientes incuráveis. Sabe, aquelas pessoas que queira sim, queira não, tem um toque que precisa ser tratado, são hipocondríacos, que precisa ser tratado. Tudo isso, quando perceber uma anomalia do estado geral das coisas, do estado normal das coisas, é preciso ser investigado. É preciso ser identificado. É como se numa festa todas as pessoas bebessem até se embriagar. Percebeu aquilo que eu disse lá atrás? Todas bebessem até se embriagar. Acontece que numa festa, tem gente que toma um copo de cerveja e fica bêbado. Tem gente que toma 10 garrafas de cerveja e nem sente. O efeito é diferente. Né? Os sintomas da embriaguez de cada indivíduo, de cada convidado, variam. Uns ficam muito alegres, outros ficam calados, introspectivos. Alguns começam a contar piadas, outros se tornam agressivos. Uns se exaltam, outros se recolhem. Exatamente. A depressão é como um estado de embriaguez. Em cada um ela vai bater diferente, em cada um de acordo com o quê? Com aquilo que você já tem dentro de você. Porque o cara que fica violento quando bebe, ele já tem violência dentro dele. Aquele que tem alegria, ele vai ficar mais alegre ainda. E assim é o processo depressivo. Ela vai agir de acordo com aquilo que você também tem. Então, não é igual para todo mundo. Os sintomas podem ser classificados de várias formas. Uma forma útil de agrupamento de sintomas encontra-se na tabela simplificada a seguir, que distribui em, primeiro, sintomas afetivos, alterações físicas, alterações ideativas e alterações de autovalorização. Sintomas afetivos, alterações físicas, alterações ideativas, de ideais, e alterações de autovalorização. Então, nos sintomas afetivos de alterações físicas e ideativas, vem a tristeza, melancolia, choro fácil ou frequente, uma apatia ou indiferença, um tédio crônico, irritabilidade. Nós estamos falando sempre, meus irmãos, é de uma situação constante, tá? Porque, às vezes, você pode ter uma irritabilidade momentânea e passar. Você pode ficar triste um minuto e passar. Nós estamos falando uma coisa constante, acentuada. Angústia, ansiedade, desespero, desesperança, fadiga, cansaço fácil, insônia ou hipersonia, perda ou aumento de apetite, constipação e palidez, redução da libido, diminuição da resposta sexual e anedonia, ou seja, incapacidade de sentir prazer. É quando o mundo perde a cor, né? Você não sente prazer em nada. Nada te satisfaz, nada está bom. Enfim, a gente se torna um chato, como diz, né? Pô, é difícil contentar o fulano, nada está bom, nada. Enfim. Dentro dos sintomas afetivos e de alterações físicas, encontram-se estas situações. Tá? As alterações ideativas e alterações de autovalorização. Ideias de arrependimento, perdão, esse site, esse aqui, não é ideativos, é só físicas, tá? Isso aqui está errado. Tá? Ou seja, das alterações e autovalorizações. Ideias de arrependimento e culpa, pessimismo,
ruminações com mágoas antigas, visão de mundo entediante, ideias de morte, planos suicidas, baixo autoestima, sentimentos de insuficiência e incapacidade, vergonha e autodepreciação. Quem de nós, né, já não passou por isso? Acentuadamente. Quando isso vem muito rapidamente, você vai embora, né, você descarta, vai embora, muda a sintonia, vai para cá, vai para lá. É extremamente interessante observar o tempo em que isto se instala, por quanto tempo permanece. E aí sim, tá? Preocupar-se se isto está demorando demais para passar. Tá? A literatura aponta que a existência de 5 ou mais desses sintomas conjugados caracterizam a depressão. Porém, colocando dessa forma, à primeira vista parece que todos são deprimidos na medida em que os sintomas apresentados são bastante familiares a todos nós. Isso é fato. Ao contemplar o quadro dos sintomas, é natural que se ouça questionamentos como: o fato de eu me sentir triste de vez em quando significa que estou com depressão? Ou quando estou com um problema de constipação é porque estou deprimido? E às vezes a pessoa fala: meu time levou uma bordoada, eu fiquei aí 2 dias meio quieto. Estou deprimido, naquele momento você ficou deprimido pela bordoada que levou, mas se você continuar só pensando naquilo, a possibilidade de se instalar é muito grande. Mas se você falar, semana que vem tem outro jogo, a gente recupera. É diferente, né? Os autores espirituais Hamed e Joana de Ângeles tecem importantes comentários para desmistificar esses equívocos. Hamed diz: somos também natureza. Possuímos as estações da alegria, do entusiasmo, da moderação e do desânimo, assim como os da primavera, do verão, do outono e do inverno. É esta montanha que eu disse. Né? Uma hora estamos alegres, depois felizes, tristes, daqui a pouco... Enfim, você vagueia por essa montanha. O que não pode é ficar lá embaixo. De acordo com ele, não existe nada de patológico em alterar emoções, desde que não se fixe em alguma delas. Joana explica. Em estado saudável, o indivíduo sente-se bem, experimentando também dor, tristeza, nostalgia, ansiedade, já que esse oscilar da normalidade é característica dela mesma. Aquilo que nós vimos lá atrás. Uma característica, né? Que se todo dia, minha mãe dizia, né, que seria do tempero, né? A comida um dia um pouco mais sal, outro dia menos sal, tal, se fosse sempre a mesma coisa, ficaria difícil de engolir. Mas essa oscilação, ela, queira assim que ela é benéfica, porque ela te dá despertamento, né, de inúmeras situações para que você se mexa, para que você se mova. Todavia, quando tais ocorrências produzem infelicidade, apresentando-se como verdadeiras desgraças, eis que a depressão está se fixando. Nós já lemos isso lá atrás, ela já disse isso. A partir do momento, essa valoração que eu dou para determinadas situações. Certa vez eu ouvi alguém fazer uma analogia comigo. Esse copo que vocês estão vendo, ele deve estar aqui, está com meio copo d'água, e ele deve estar pesando aqui umas 150 gramas, talvez. Se eu segurar esse copo aqui por 2 minutos, ele vai pesar 150 gramas. Se eu segurá-lo por meia hora, talvez pese 300. Se eu segurá-lo por 2 horas, talvez ele vai pesar 800 gramas. Se eu segurá-lo por um dia, talvez ele vai pesar 10 quilos. Qual é o peso que tem o copo pelo tempo que eu carrego ele, que eu seguro ele? É isso que nós temos que pensar. Esse estacionamento que nós fazemos em determinados assuntos, ou determinados temas, de que forma isso nos prejudica? Qual é o peso que isso tem? Ele vai ter um peso pelo tempo que você der a ele. Há pessoas que ficam em um determinado problema, fixados ali, todo dia a mesma coisa, a tendência que ele entra na depressão é fácil. Pô, desliga, deixa rolar, vai embora, vai fazer outras coisas.
né? Você fica... E eu costumo dizer, meus irmãos, eu aprendi isso lá no nosso Mato Grosso, que ferida que se lambe todos os dias não sara nunca. Ferida que se lambe todos os dias não sara nunca. E é bem assim. Então, quanto mais a gente se fixa, se estagna naquela situação, pior fica. Outra visão de homem, como exemplo, um complexo de energias em movimento, podemos entender que os sentimentos, mesmo aqueles que não nos são os mais agradáveis, são coisa natural do caminho evolutivo do ser. Entretanto, na medida em que ficamos presos a um único padrão de energia, o sistema entra em colapso e caímos na doença. É o que eu acabei de falar. É o tempo que a gente fica naquela sintonia. Aí você vai condensando, o teu psiquismo vai para o espaço, aí já foi. Tá? Dr. Wilson Ayub Lopes, da Associação de Médicos Espíritas do Espírito Santo, complementa. As emoções naturais devem ser passageiras, circularem normalmente. A tristeza, por exemplo, é uma emoção natural, que nos leva a entrar em contato conosco. A introspecção e a reflexão sobre nossas atitudes. Uma vez estagnada, prolongada, acompanhada de sentimento de culpa, nos leva à depressão. De novo, quanto tempo você está segurando o copo? Qual é o peso do copo pelo tempo que você segura? É o que ele está dizendo. Tá? É o que ele está dizendo. E quando você começa e você entra, uma vez estagnada, prolongada, você vai vibrar em ondas mentais. E aí você vai se encontrar com aqueles que têm interesse em se alimentar e tirar proveito desta situação, da depressão, indo para os processos obsessivos, sim. E aí, quando eles acham as brechas, miau, já foi. Né? Parece que não, mas é exatamente dessa forma. Tá? É exatamente por isso que ele considera a depressão como uma emoção estragada. Ou seja, qualquer emoção que, ao invés de circular naturalmente e dar lugar a outras emoções, acaba provocando o que poderíamos chamar de engarrafamento de energias, tornando-se estragada e, por consequência, deteriorando todo o sistema do qual faz parte. É a mesma coisa. Se você tem um cano, tá, de água, que ele flui, uma água limpa, uma água saudável, de repente ele tranca. E essa água estagna. Ela vai apodrecer. Vai apodrecer que está lá onde trancou o cano, como aquela que está lá em cima. Vai contaminar todo o ambiente. Vai contaminar todo o restante. E disso não se tem dúvida. Tá? Então, se a tristeza ou qualquer um dos sintomas apresentados na tabela anterior não significa necessariamente um estado de depressão, quais seriam as referências para se diagnosticar a doença? Qual seria a referência? A identificação da depressão passa por algumas referências bastante conhecidas e consiste no cruzamento de alguns dos sintomas apresentados com três aspectos. Persistência, quando não há retrocesso desses estados emocionais. Não há retrocesso. Se estagna e ficou ali. Incapacidade, quando esses estados emocionais incapacitam para as atividades normais. Desproporção, sentimentos exagerados diante dos fatos. Potencializa a desgraça. Tá? Persistência, você está tentando e você vê a pessoa não se move. Invariavelmente, isto, quando nós observamos esta situação, em atendimento fraterno, por exemplo, em que levamos ao passe 5, 6, 7 passes, quando for necessários, de acordo com aquilo que se apresenta. E por isso que nós sempre pedimos às pessoas, a hora que você terminar os 5 passos, os 6 passes, volta aqui para a gente ter o feedback, para a gente saber o que aconteceu. A pessoa volta lá, seu Vicente, continua do mesmo jeito. Então, alguma coisa está errada. Ou ela que não quer mudar, ou o processo já está instalado, e muitas vezes no processo obsessivo, em função, né, da sua estagnação mental. Aí é hora de buscar outros caminhos. Às vezes, uma simples fluidoterapia organiza todos os chakras, essa pessoa se desenvolve, se transforma, muda o seu passo e vai embora. Às vezes, ela não consegue. Porque a dor, às vezes, é tão grande, meus irmãos, que a pessoa não consegue se desvincular. Infelizmente.
Segundo o médico psiquiatra Gustavo Malone, a psicopatologia recomenda como válida a existência de 3 sintomas depressivos básicos. Aqui um outro médico. Inibição psíquica, apatia e desinteresse, como eles avaliam, tá? Estreitamento do campo vivencial, perda do prazer, sofrimento moral, autoestima baixa. Olha só, inibição psíquica, estreitamento do campo vivencial, sofrimento moral. Vamos buscar em nós, né, se nós estamos, não vamos sair daqui também hoje todo mundo depressivo, não, eu estou com depressão, se você descobriu, se nós estamos aqui tendo um contato, descobrindo as causas, vamos agora sanear os efeitos, né? Vamos sanear os efeitos, buscar uma reparação, buscar uma forma de sairmos dessa situação. E aqui nós vamos falar individualizada da inibição psíquica, do estreitamento e do sofrimento. Na inibição psíquica é um dos sintomas básicos da depressão e se manifesta como uma espécie de freio ou lentificação dos processos psíquicos em sua globalidade, uma lassidão generalizada em toda a atividade mental, aquela preguiça, aquela dificuldade. Né? Então, parece que é um bloqueio, você quer pensar, não consegue, você quer fazer, não consegue, você quer organizar, não consegue. Inibição psíquica. Tá? Em graus variáveis, esta inibição torna o indivíduo apático, desinteressado, lerdo, desmotivado, com dificuldade de suportar tarefas elementares do cotidiano e com grande perda de capacidade em tomar iniciativas. Você vai caindo você vai encolhendo, tá? Essa é a inibição psíquica para se estabelecer, para se diagnosticar a depressão. O campo da consciência e da motivação estão seriamente comprometidos. Daí a dificuldade de manter um bom nível de memória, de rendimento intelectual, da atividade sexual e até da agressividade necessária para tocar adiante o dia a dia. Vai se perdendo interesse. Tanto fez, tanto faz. Tá? A gente vai se desinteressando das coisas. E aí começa o processo vegetativo, lamentavelmente. Né? O estreitamento vivencial não se pode ser diferenciado totalmente da inibição psíquica. Estreitamento vivencial. Tá? A palavra mais adequada para designar este fenômeno é anedonia, ou seja, incapacidade em sentir prazer. Já falamos isso lá no começo. Tá? Capacidade em sentir prazer. O universo vivencial do deprimido vai sendo cada vez menor e mais restrito. E a preocupação com o seu próprio estado sofrível toma conta de todo o seu interesse vivencial. O seu próprio estado sofrível toma conta de todo o seu interesse vivencial. Olha só, tá? Não há ânimo suficiente para admirar um dia bonito, para interessar-se na realização ocupacional, para degustar uma boa bebida, para deleitar-se com um filme interessante, para sorver uma boa companhia, para incrementar sua discoteca, enfim, em seu rol de ocupações só existe a preocupação consigo próprio. E se é com a gente mesmo, eu sou, céu, a vida parece aquele hard, aquela hienazinha, né, com aquela nuvem negra em cima dele, né, ninguém me ama, ninguém me quer, enfim, ninguém me entende. Nada mais lhe dá prazer, nada mais pode motivá-lo. Ele perdeu, né, esse estreitamento vivencial, ele perdeu o interesse de relacionamento, fazer as coisas para o seu bem-estar. O sofrimento moral, ou sentimento de menos-valia, é o fenômeno mais marcante, mais desagradável na trajetória do depressivo. O mais marcante, o mais desagradável. É um sentimento de autodepreciação, autoacusação, inferioridade, competência, pecaminosidade, culpa, rejeição, penúria, fraqueza, fragilidade, e mais um sem número, né, de adjetivos aí autopejorativos, em que a autoestima foi lá para baixo. Não existe nada que possa abaixar. Se for botar um macaco hidráulico nele, você não consegue levantar esse indivíduo. Tá? Ele sente rejeição, ele acha que ele é feio, que ele é fraco, enfim, que ele é menor. Tem gente, lamentavelmente, que leva esse sofrimento moral no seu dia a dia, sabe?
se achando, muitas vezes, inferior a tudo e todos, por sua condição intelectual, por sua condição econômica, por sua condição social, por sua cor de pele, né? Tem uma série de situações, por sua, sabe, por sua obesidade ou por sua magreza, né? O seu cabelo ruim, ou seus dentes ruins, claro que a gente entende e respeita, mas dá para nós, de repente, na aceitação dessas que se apresentam à nossa frente, aquelas que não podem ser mudadas, que sejam compreendidas e trabalhadas, e aquelas que podem ser mudadas, buscar a mudança delas. Mas aí depende de cada um. Né? Aí depende de cada um. Evidentemente, tais sentimentos aparecem em grau variável, desde a sutil sensação de inferioridade até profundos sentimentos depreciativos. E esses profundos sentimentos depreciativos, meus irmãos, é complicado. Levam o indivíduo a um estado de solidão tão profunda, que é uma solidão misturada com revolta, de sem forças para reagir. Às vezes, quando nos deparamos com espíritos desencarnados, espíritos nas reuniões mediúnicas, que eles se encontram no mais profundo, sabe, silêncio, contrito na sua dor, na sua fraqueza, no seu sentimento de inferioridade, é difícil tirar. Claro, sempre, pela misericórdia divina, o auxílio vem. Mas é uma das patologias, eu digo, na área do auxílio espiritual, mais difíceis de se tirar, principalmente os desencarnados. Né? O tamanho do problema, e aí, é extremamente interessante. Alguns dados estatísticos mostram que a depressão afeta de 15% a 20% das mulheres, e de 5% a 10% dos homens. Aproximadamente 2/3 das pessoas com depressão não fazem tratamento. E dos pacientes que procuram o clínico geral, apenas 50% são diagnosticados corretamente. Além, observem agora que dentro daquilo que nós falamos inicialmente, né, das pessoas buscarem as casas religiosas, buscarem na religião, buscarem a doutrina espírita, as pessoas também não buscam o atendimento clínico, e é necessário que se faça isso. É necessário. Uma coisa auxilia a outra. Eu nunca esqueço, se apresentou certa vez para nós, uma menina de 15 anos, ela estava tomando 6 tarjas pretas. 6. Num processo terrível, em que tinha obsessão e depressão. E nós fomos trabalhando, e a última vez que eu encontrei, era outra pessoa, era outra menina, falante, alegre, sorrindo, a mãe feliz, aquela coisa toda. E aí eu digo, e a medicação, como é que tá? Ela falou assim, olha, o médico está suspendendo, só está tomando um tarja preta. Ele falou que se continuar desse jeito, mais 30, 45 dias, ela vai parar de tomar. Porque buscou, meus irmãos, além do centro espírita, buscou também o tratamento clínico. E é necessário que se busque. Tá? Porque às vezes o corpo necessita de um reagente, necessita de um calmante, necessita de um ansiolítico, uma coisa que não valha. Claro que dentro do auxílio espiritual, e aí existe a transformação em você querer mudar, porque quando você chega no médico, ele pergunta, você quer sarar? E eu já trouxe esse exemplo aqui várias vezes, você quer sarar? Quero. Você quer sarar? Quero. Quando você responde com determinação, 70% do tratamento já começou. Porque é a sua vontade. É aquilo que Jesus dizia, né? Tua fé te curou, ou seja, a tua vontade, a tua predisposição em sair disso. Tá? A maioria dos pacientes deprimidos que não é tratada irá tentar suicídio. Pelo menos uma vez, 17 deles conseguem se matar. Olha que número alarmante. De 100 pessoas, 17 conseguem. Por isso que nós estamos vendo o índice de suicídio aumentando sistematicamente em função de tudo aquilo que nós trouxemos hoje. Tá? Lá do início, enfim, a estagnação e principalmente a falta de buscar
Ajuda. Sabe? Quando você não busca ajuda, o tempo cura, o tempo passa. Não, não é assim que funciona. Tá se acentuando, vai atrás. Se você percebe que a pessoa está com pensamentos suicidas, que desistiu da vida, corre atrás. 17% consegue. Será que ela não está no meio dos 17%? É para pensar. Com o tratamento correto, 70% a 90% dos pacientes se recuperam da depressão. 70%, 90%, isso é ótimo. 70% a 90%, ou seja, de 100 pessoas, de 70 até 90 se recuperam com tratamento adequado. Tratamento correto. A doença pode surgir a qualquer idade, ainda que os sintomas apareçam mais frequentemente entre os 20 e os 50 anos. Hoje, essa faixa etária já reduziu. Ela vem para 15. Tá? Essa informação aqui é de 4 anos passados. Hoje ela já reduziu. Se nós buscarmos o índice de suicídio de jovens, vocês vão ver que a faixa etária está entre 13 e 19, 13 e 18. Tá? Que é dentro daquilo que eles estão dizendo. E aí, meus irmãos, temos que ficar atentos. Qual é a forma? Como é que isso está acontecendo? Como é que isso está acontecendo? Fábio, tudo bem até aqui? Alguma pergunta ou não? Por enquanto não, Vicente, pode prosseguir. Beleza. Qualquer coisa, grita aí. Ainda também do problema. Quem já teve um quadro depressivo? Vicente, Tem 35%. Oi? agora a Lídia gostaria de falar. Diga. Vamos lá, dona Lídia. Seu Vicente, o senhor falando isso aí sobre a gente, se a gente perceber a situação da pessoa querer cometer o suicídio, e se a pessoa não, ela parece que não entra na cabeça dela que precisa de ajuda. Eu estou falando assim de um caso assim do irmão que eu tenho. Minha mãe adotou ele tinha uns 2 aninhos de vida. E ele é uma pessoa bem difícil hoje. Eu não sei se devido ao que ele trouxe, né, na trajetória de vida dele, né, essa resma que está lá dentro. Tem dia que a gente começa a conversar, aí ele fala muito da tristeza que ele sente. Ele fala, eu sinto uma tristeza, tem hora que me dá vontade até de dar cabo na minha vida. Principalmente agora que ele tem 2 filhos, né? Eu sempre achei que ele tivesse um pouco de espectro autista. Ele tem dificuldade para entender o que você fala, ele tem dificuldade para poder aprender uma coisa que você ensina. E ele teve um casamento meio conturbado, né? Porque ele queria muito casar, queria muito ter filho. Casou, teve 2 filhos, a mulher largou. As crianças pequenas, hoje um tem 13 e o outro tem 14 anos. Está naquela fase de não ligar muito para os pais, é a realidade de hoje. Isso está afetando cada vez mais ele. Outro dia mesmo, essa semana, a gente conversando, ele falou assim, nossa, e ele nada satisfaz, você não vê, às vezes a gente conversa e ele fala, que hoje o dia está ruim, eu tô com isso, eu tô com aquilo. É o hard, né? Ó dia, ó céu, ó vida. Exatamente, é esse daí. Aí Paulo, você já experimentou levantar cedo e agradecer pelo dia? A hora que você for dormir, agradecer pela noite? A hora que você comer, agradecer seu alimento? Já parou para poder começar a pensar em agradecer? Às vezes a coisa melhora. Aí ele, vou agradecer o quê? Se está tudo ruim, como é que eu vou agradecer? Entendeu? Esse é o tipo de pessoa. Aí, outro dia, ele me deixou muito preocupado. Muito, porque ele mora no mesmo quintal que eu aqui. Eu deixei um pedaço do terreno para ele fazer uma casinha para ele, porque eu sabia que aquele negócio não ia dar certo lá onde ele foi morar para lá. Aí, hoje, ele mora aqui. Só que é sozinho na casa dele. Aí, ele chega, você vê ele com um sorriso. Só quando alguém toma um tropeção, quando alguém se desgrama de alguma forma, aí ele sorri, sabe? Mas assim, sabe chegar assim com aquele sorriso? Oi, tudo... Não,
é sempre triste, é sempre arrastando aquele, sabe, aquele peso ali. E aí, esses dias, essa semana, ele falou que tem hora que ele fica tão triste ali dentro daquela casa que dá vontade de dar cabo da vida dele. E o senhor falando isso aí agora, chega, me arrepiou toda aqui, porque, sabe, mas como que eu entro? Como que eu entro naquela cabeça? Como que eu A faço para senhora, poder, a senhora né? vai entender isso na segunda parte da nossa aula, na semana que vem, em que traz, eu não quero adiantar o assunto, mas traz a explicação para isso. Né? Ah, Traz a explicação. A gente, às vezes, pensa que não, mas trazemos. E aí a senhora vai saber como tratar com ele. Mas, a princípio, são preces. Mesmo que ele não saiba. Coloque ele nas suas preces, nas vibrações, tá? Que aí, queira sim, queira não, se não chegar completo, pelo menos respinga. Se ele está tão porque próximo da senhora. eu acredito que ele está vivendo uma situação muito triste, porque, para a gente, para mim, que já tem algum tempo que eu estou acompanhando a doutrina, estou tentando seguir, tentando entender, estou tentando colocar em prática aquilo que eu entendo, tá? É difícil. Imagine para quem está com a venda no olho totalmente. Então, e ele está na fase que os filhos não tá mais, sabe? Ah, vocês vão vir? Não, pai, eu vou para tal lugar. Não, pai, eu vou fazer, sabe? Deixando ele meio que de lado, Dele, né? adolescente. Então, ele não está conseguindo, ele já se sentia abandonado, né? Agora que está largado de vez, né? Agora, então, e aí ele está entrando naquela fase do desespero. Aí eu sinto isso, Entendi. né? Mas eu vou. Tenho certeza que a senhora vai encontrar, mas o início é colocando o nome dele nas vibrações, nas suas preces. Esse é o começo. Sim, Né? com certeza. Pedindo a espiritualidade que possa auxiliá-lo. Tá Perfeito? certo. Obrigada. Sigamos em diante. Quem já teve um quadro depressivo tem 35% de probabilidade de desenvolver o segundo episódio, 65% de desenvolver o terceiro episódio, e 90% de desenvolver o quarto episódio. Né? Ou seja, quem já teve um quadro, ele pode voltar? Pode. Né? Se ele não se cuidar, se ele não buscar essa ajuda, se ele não se conscientizar, para, opa, peraí, eu já caí uma vez, não vou cair de novo, eu já caí uma vez, não vou cair de novo. Então, mas são essas as possibilidades, as probabilidades, os percentuais daqueles que já tiveram a depressão. E eu vou dizer a vocês, não é fácil. Mais perguntas? Ivonete gostaria de falar. Diga, Depois a Ivonete. Lídia também, tá? Tá. Oi, boa tarde. O que você está falando é uma coisa certa, entendeu? Eu passei por isso com a minha filha. Demorei a saber, porque eu fiz tratamento com minha filha, o médico falava que ela estava com deslocamento maxilar, né? Uhum. E ela estava entrando em depressão, e piorou mais ainda, que o caso dela, em vez de melhorar, foi piorando. Só que ele nunca viu que ela tinha bipolaridade. Vim descobrir agora com ela com 25 anos. Hoje ela está fazendo 26 anos. Eu estou aqui em Itaboraí fazendo tratamento com ela no CAPS, né? Aí foi aqui que descobriu que ela tem. Foi uma luta constante com ela, entendeu? Sim, eles têm sim, desânimo total, ódio, raiva. É um peso, uma corrente que eles andam. Mais que a gente fala assim, vai fazer alguma coisa. Não, não adianta a gente ficar. A gente tem que fazer oração, como eu fiz, pedir ao bom Senhor Jesus, a Virgem Santíssima, né? Porque era o único jeito que eu tinha, pedir socorro. Sim. Mas Deus me mostrou que o caso da minha filha também era espiritual. Sim. Que ela é média. Eu vim descobrir há uns anos, agora, um ano atrás, o ano passado, que ela era média.
e que ela também, devido à espiritualidade, que ela é média total, né? Como fala, né? Ela vê, ela pressente, aquelas coisas. Ainda estou aprendendo para poder ajudar ela. Nós vamos falar E de mediunidade logo, logo. Oi? Nós temos uma aula sobre mediunidade daqui a uns 2 meses. Oh, glória a Deus, porque eu estou começando agora. Eu tive ajuda de um pessoal que Deus botou na minha vida, me orientou, entendeu? E foi falando, me explicando e ajudando. Ela ainda está aceitando isso. Ainda está aceitando. Porque ela está fazendo tratamento da bipolaridade, né? E ela tem depressão, tem a fase da mania, tudo isso, entendeu? Então, a gente está aprendendo a saber lidar, como eu estou aprendendo a saber lidar, porque é difícil a gente reconhecer quando a pessoa está com problema, entendeu? É muito, a gente aprende assim, é bobeira, lavar uma louça, fazer aquilo, rapidinho muda. Não, é diferente, entendeu? Às vezes não tem força sequer para lavar o rosto. Isso, não toma banho, entendeu? Exatamente. Mas não nós tem vamos falar... prazer para nada. Sim. Aí, é aquilo que eu sempre falo, né? Evangelho no lar, continua, coloque, quando o senhor for fazer o evangelho, nós fazemos aqui o evangelho às terças-feiras, às 20 horas, se quiser trazer o nome dela para a gente colocar, nós fazemos isso, né? E só dizendo para a senhora aqui sobre mediunidade, nós vamos falar no dia 12 de agosto. Mediunidade, os tipos I, né? Dona Lídia, de novo? Desculpa, seu Vicente, é que eu esbarrei a mão no celular aqui e apertou aí, mas não, pode continuar aí, desculpa. Tá certo. Nossa amiga carioca, tudo bem? Eu? Sim. Respondeu? Sim, aí a gente está assim, fazendo tratamento, eu estou num GECAL, que é lugar, né, espiritual, estão me ajudando e tudo. E eu estou aprendendo, lendo mais sobre Allan Kardec, sobre tudo, né? E as preces, porque eu sou muito assim de fazer oração, muito. E eu gosto das preces, comecei a perceber as preces, passe, né? E vim descobrir que eu também sou de cura, porque a minha mão fica quente, né? Eles falaram, e eu vejo, assim, tenho energias, né? Vejo na testa da pessoa uma luz, coisas que eu pensava que era meu da visão, assim, né? De óculos, essas coisas. Isso tudo nós vamos descobrir lá no dia 12/8, não falte nessa aula. Sim, eu adoro eu estou começando, né? Eu vi uma frase bonita, né, de vocês, falando no grupo, né? Aí eu falei, não, peraí, eu vou atrás desse grupo, vou ver como é que eles tratam a espiritualidade, como é que eles ensinam. E hoje eu estou adorando, sabe? Porque está falando principalmente da depressão, a pessoa depressiva, entendeu? A pessoa tem falta de ar, a pessoa tem ansiedade, tem tudo isso, né? E nós que estamos ali do lado dela, a gente quer que a pessoa fique curada, quer ser salva, entendeu? Porque a gente, ao mesmo tempo está ajudando, ao mesmo tempo está sufocando. Então, eu fui dando freio e fui procurando estudar, ajudar, para poder ajudar ela, não só ela, como meu marido. Entendeu? Eu tive que ser coluna, cabeça e tudo, para poder ajudar. A senhora buscando uma casa espírita séria, em que ela possa fazer um tratamento espiritual, fazendo o tratamento clínico, tenho certeza que no tempo certo, ela voltará ao normal, se Deus quiser. Amém. Eu creio e acredito. Com certeza. E eu estou gostando muito da sua palestra, né? Está muito bom, estou adorando. Estamos aprendendo juntos. É isso aí. Beijo. Ou seja, a depressão é, portanto, uma doença que se manifesta por episódios recorrentes, e cada episódio geralmente dura de alguns meses a alguns anos, com um período normal entre eles.
Olha só, de alguns meses a alguns anos. Então, não é uma coisa momentânea. A partir do momento em que, quando se fala que ela dura alguns meses, automaticamente nós sabemos que aquela irritação, aquela tristeza, aquilo que acontece conosco, que vem e vai, uma coisa simples, é diferente do processo depressivo, né? Em cerca de 20% dos casos, porém, a depressão segue um curso crônico e sem remissão, ou seja, continuamente, da Organização Mundial de Saúde, especialmente quando não há tratamento adequado disponível, né? Muitas vezes, esse tratamento, se um diagnóstico mal feito, um diagnóstico distorcido, pode agravar a situação, pode, não só na depressão, mas em qualquer problema, né? Se for, de alguma forma, mal diagnosticado, teremos problema, com certeza. Se não tratada, a depressão pode ser tão incapacitante quanto doenças como artrite, diabetes ou pressão alta. Tão incapacitante, né? Então, depressão não é coisa, não é bobeira, não é frescura, como muitas pessoas acham que seja. Pode efetivamente impedir uma participação completa na vida. Olha só. Aí é que é mais pesado ainda, né? As causas da depressão. De modo geral, pode-se classificar as causas da depressão em 3 categorias: depressão reativa, depressão secundária e depressão endógena. Tá? Então, nessas 3 categorias, nós vamos ver na depressão reativa. Como o título sugere, é a depressão que ocorre como reação a alguma coisa real, uma fonte externa que pode ser casualmente relacionada àquela reação. Então, essa reativa é quando a pessoa reage frente a uma dor, frente a uma discussão, frente a uma dificuldade profissional, enfim. O próprio nome já diz, né, o título. Inicia a partir de acontecimentos significativos, geralmente perdas ou frustrações, separações, perda de ente querido, emprego, moradia, status socioeconômico, etc. Quantas pessoas a gente não vê quando desencarna um ente querido, né? Morre, o marido ou a mulher entra num processo depressivo terrível, vice-versa, né? Ou um filho desencarna e os pais entram num processo terrível. Há muitos pais que se transformam, inclusive, nestas mortes, os pais se transformam arrumando forças e, sabe, saindo a campo e vão. Eu conheci, por exemplo, um pai que perdeu o único filho, ele abriu uma casa espírita, sabe? Quando ele foi atendido, quando ele foi receber uma carta do filho, ele, sabe, ele estava definhando, recebeu essa carta e falou, não, peraí, eu preciso fazer alguma coisa para ajudar outros pais como eu, que fui confortado, né? E aí, abriu uma big uma casa espírita, e eu tenho muita gente, é um local iluminado, por assim dizer. A depressão secundária. Na depressão secundária, meus irmãos, causada ou fortemente associada a uma doença de natureza física, capaz de produzir perturbações no funcionamento do sistema nervoso. Aqui, invariavelmente, eu sempre digo, né? Há pessoas que muitas vezes diagnosticadas com câncer, ao saber dessa situação, se entregam. E aí vai para um quadro depressivo. Há 3 tipos, né? Então, aquela que se entrega, e se ele tinha uma previsão de 6 meses de vida, ele talvez não chegue nem a 4, a partir do momento, dependendo da situação dele. Aquele que, ao descobrir, fala, peraí, só me resta 6 meses de vida, eu vou aproveitar a vida, né? Ele vai viver na esbórnia, vai fazer tudo que tem direito, enfim. Vai morrer, mas vai morrer já feliz da vida. E aquele que aceita. Peraí, você está aí, então vamos trabalhar junto. Vamos tentar estender o máximo que posso essa relação. E vai tentar ser útil a alguém. Ele não se deprime, ele não se deixa levar pela doença, encara ela de frente e, na maioria das vezes, sara. Tá? E aí é que vem, por merecimento. Quando o espírito pode mudar o curso
do seu processo reencarnatório a partir da mudança de atitudes, a partir de inúmeras mudanças de postura. Então, aquela chave, aquela alavanca que veio para despertar ele, muitos se desesperam, muitos se jogam na vida e outros se despertam de fato. Né? Então, essa secundária, inúmeras vezes, na sua maioria, levam à depressão de fato. Muitos outros se recuperam. Doenças primárias possíveis: tuberculose, hipotireoidismo, síndrome de Cushing, doença de Addison, doença de Huntington, AIDS, diabetes, melito, lúpus eritematoso, anemia grave, doença de Alzheimer, esclerose múltipla, epilepsia, hidrocefalia, porfiria, artrite reumatoide. Então, uma série dessas doenças, uma vez detectada, aqui não fala do câncer, por incrível que pareça, mas fala da anemia, que não deixa de ser, né? Então, são doenças que podem trazer uma forma secundária à depressão. Aqui cabe um destaque aos hormônios, e olha o que eles falam. Esse aqui é um material dos médicos da ANE. Se os níveis de alguns hormônios entrarem em desequilíbrio, como, por exemplo, os hormônios tireoidianos, a depressão pode surgir, assim como pode se houver desequilíbrio nos hormônios suprarrenais. Olha só, é clínico, tá? É clínico. Estatísticas apontam que 7 entre 10 pacientes depressivos crônicos sofrem de disfunção glandular, precisamente nas suprarrenais ou na tireoide. Interessante, né? Este reflexo no corpo físico, olha só quando nós vimos aquela figurinha lá no começo, tá? Das causas visíveis e das causas invisíveis. Então, uma causa invisível gerando uma causa visível agora, que é a disfunção glandular, precisamente nas suprarrenais. Tá certo? É uma coisa consequência da outra. Quando a tireoide funciona mal e produz menos secreção hormonal, que normal, leva o organismo ao entorpecimento, sonolência e, por consequência, a um estado muito próximo da depressão. Interessantíssimo. Problemas nas suprarrenais concorrem para a sensação de tristeza, inapetência e alheamento do indivíduo. Também dá origem à depressão de ordem secundária e o uso de alguns medicamentos cardiovasculares, analgésicos, anti-inflamatórios, antibióticos, citostáticos, psicotrópicos, hormônios, esteroides e outros. E isso, às vezes, queira sim, queira não, tem um efeito colateral, né? Para combater um, às vezes, vai ter que sacrificar o outro. O que é menos mal? A medicina vai escolher, invariavelmente, dentro da farmacologia, vai escolher esse tipo de situação. Na endógena, causada por fatores genéticos de origem biológica, independente de fatores psicológicos, na Grécia Antiga, 5 séculos antes de Cristo, a depressão era chamada de melancolia, aquilo que nós vimos no início. Do grego melas, escuro, né, mas clo, que é bile. Acreditava-se que a sua causa provinha de disfunção hepática, olha de novo, provocando um acúmulo de bile negra, que tóxica, produziria melancolia. Hoje, a compreensão que se tem sobre o aspecto endógeno da depressão concentra-se em algumas hipóteses importantes. Primeiro, a nível da neurociência, entende-se que a causa da depressão se encontra na esfera dos neurotransmissores e neuroreceptores. Comunicação, energia. Dá e recebe, dá e recebe. Perceberam? Sabe-se que o sistema nervoso, juntamente com o sistema endócrino, do qual fazem parte as glândulas produtoras dos hormônios, comanda e coordena todas as funções orgânicas. No tecido nervoso, um dos componentes principais são os neurônios. Células nervosas, que têm a propriedade de receber e transmitir estímulos, permitindo ao organismo responder às alterações no meio. Hipófise e epífise. Aqui dentro. Perceberam, meus irmãos? Então, essa é a depressão endógena, né? Daquilo que nós vimos. Nós vamos ficar aqui nas causas da depressão. Na semana que vem, nós vamos voltar os 2 slides para reavivarmos o que estávamos discutindo e vamos, então, discutir a visão espírita e o tratamento para isso.
que é extremamente interessante. Tá? Extremamente interessante. Então, tragam, eventualmente, as perguntas, lembrando que no dia 3, nós vamos começar às 3 horas e vamos encerrar às 16h10. Por que 16h10? Eu tenho um compromisso às 16h30 aqui perto, eu vou dar uma outra aula, mas na mediunidade, então eu tenho que desligar aqui e sair correndo para lá. Mas nós vamos falar a respeito. Perfeito, pessoal? Fábio? Muito boa aula. Alguém gostaria de fazer a prece de encerramento, por favor? Antes da prece, há mais alguma pergunta, algum comentário? Isso. Ô, Fábio, ou entenderam tudo ou não entenderam nada. Ficou bem claro, né? Mas você vê, nós falamos uma série de coisas, uma série de situações, e não chegamos ainda no principal, que é o da visão espírita. Primeiro explicamos o que é e como ela se apresenta, quais são as consequências. E aí, depois, para que a gente possa entender melhor, né, a visão espírita e como que nós tratamos isso dentro da doutrina espírita. Até porque a visão espírita, ela traz um link com o processo reencarnatório. Extremamente interessante, a gente não perder a próxima aula. Tá bom? Verdade. Alguém gostaria de fazer a prece final? Eu posso fazer. Tá ok, dona Lídia. Sinta-se à vontade, né? Então, depois desses momentos de bate-papo, né, buscando o conhecimento, vamos abrindo nossos corações e nos ligando ao nosso Pai Maior, agradecendo por mais um momento, por mais uma tarde bem aproveitosa, agradecendo aos nossos mentores, aos nossos anjos guardiões, nossos irmãos que se dispõem juntos nos esclarecer, nos ajudar a entender os porquês, Senhor Vicente, Fábio. Agradecemos e pedimos ao Senhor Jesus que os ampare e os proteja sempre, e a cada um de nós que estamos aqui presentes, que Jesus abençoe e ampare, e que nossa semana seja proveitosa, e que possamos nos preparar para que no próximo dia possamos absorver mais ainda esses ensinamentos tão importantes, que é a nossa direção sendo traçada, sendo apontada, para as nossas dúvidas, os nossos medos, que Jesus esteja sempre presente no coração de cada um, resolvendo e nos direcionando. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. E que nós nos encontremos aqui, se Deus quiser, na terça-feira, no nosso Evangelho do Lar. Perfeito, pessoal? Perfeito. Final de semana, tudo de bom para vocês. Não comam muito macarrão, engorda, tá? Mas pode me chamar que a gente come junto. Bom final de semana. Fiquem com Deus. Obrigada, bom final de semana. Bom final de semana. Tchau, bom final de semana a todos. Bom final de semana. Obrigado.